Centenas de moradores do posto da Mata, Suiamiçu, no Mato Grosso, foram despejados das propriedades onde estavam instalados há anos. A remoção foi feita, segundo testemunhas, com truculência e falta de respeito por parte do governo e da Força Nacional. O processo demarcatório tem sido motivo de inúmeros debates e questionamentos a ministros e a órgãos responsáveis nos últimos anos. Alguns pontos abordados na questão da demarcação causam polêmica, como, por exemplo, a falta de estudos específicos que justifiquem o trabalho de definição das propriedades, além dos laudos contraditórios produzidos com dados pouco transparentes e de difícil acesso para comprovar que as terras são, de fato, propriedades indígenas. Para o deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, é inadmissível que até hoje essas famílias estejam desamparadas. Eu sou Paulo José Cunha, o deputado Nilson Leitão está com a gente nesta edição do Palavra Aberta, que vai ao ar pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Deputado, como é que está a situação dessas famílias hoje? O senhor que as visita e conhece essa realidade mais de perto. Deixou de ser um debate da desintrusão. Isso já houve, já estão despejados das suas áreas. O governo já desmanchou a cidade, essa é a palavra certa, ou seja, as máquinas já passaram por cima da escola, já derrubou as paredes, já virou ruínas, né? Essa é a situação real. 800 alunos, tanto índios como não índios, que frequentavam essa escola, já estão todo esse tempo sem escola. Então, não trouxeram uma alternativa. O governo prometeu, através do projeto Casulo, que são pequenos lotes com uma estrutura básica, atender essas famílias. Mas teve gente que vendeu sua propriedade no Paraná, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, e adquiriu essas terras. Não são terras doadas que foram desentrusadas. Foram terras adquiridas, compradas, com registro no cartório. Todos eles pagaram o ITBI nas prefeituras, pagaram impostos ao governo para adquirir essas áreas. E depois de 30 e poucos anos... Isso está tudo documentado? Tem gente, o governo tem área que o governo não conseguiu até hoje anular o registro de algumas escrituras. Mas não vou nem entrar no mérito da questão da desintrusão. Houve um trâmite na justiça, ainda não se encerrou o processo, mas mesmo antes do final da tramitação, já houve a desintrusão e essas famílias que eram produtores, alguns pessoas com 34, 35 anos que foram que nasceram lá e viviam da produção do leite, não tiveram o direito de tirar a roupa do seu guarda-roupa, não tiveram condições de tirar... Não houve uma negociação prévia? Não houve. Um aviso, o governo do Estado Estado chegou a oferecer uma área paralela, num local muito mais característico ao Chavantes, que é entre o Rio das Mortes e o Rio Araguaia, com um tamanho maior do que até o Poço da Mata, e não aceitaram. O governo simplesmente não aceitou e determinou que tinha que ser aquela área. Então, essas famílias foram tiradas de lá, jogadas à margem de uma estrada, morando em barracos de lona. Alguns foram levados para esse projeto Casulo, mas estão vivendo uma situação de miséria, miséria, como vive a maioria dos nossos assentados no Brasil, mas tirou, acima de tudo, a dignidade e a história desse povo. Então, isso é que... Quantos anos, deputados, eles estavam lá? Tinha gente que estava lá há 30 anos. 30, 40 anos. Então, nós temos histórias... E os índios ocuparam posteriormente esse local? Não. E nunca houve conflito entre índio e produtores lá. Ao contrário, conviviam de forma harmoniosa. Não tinha nenhum problema de conflito. Eu pedi para fazer um levantamento, inclusive, no cemitério local, para saber se alguém que foi enterrado ali foi por conflito, por arma, por guerra entre índio e não índio. Nenhum caso. Não há um boletim de ocorrência na delegacia local sobre qualquer tipo de conflito entre índio e não índio. Nunca houve. Quem levou o conflito para lá foi o governo brasileiro. Então, ao mesmo tempo que o governo facilita a entrada de terroristas do Irã, de outros lugares do Brasil, para ficar 30 dias aqui sem nenhum tipo de satisfação a dar, que faz seus acordos com países bolivarianos, deixa de atender brasileiros produtores que poderia, se houvesse realmente essa necessidade de intrusão, que eu não concordo, não era o caminho, não era essa necessidade, não tem razão para isso, mas não deu um plano B a essas famílias brasileiras. Teve gente que perdeu
tudo na sua vida, que vendeu tudo no sul do país para adquirir áreas ali, documentada, que tem financiamento em banco, porque comprou um trator, financiou para plantar. Hoje não é apenas um despejado agrícola. Ele é um despejado agrícola, é um caloteiro, porque deixou de pagar, está com o seu nome no Serasa, está com o seu nome no SPC, não tem, perdeu o nome, perdeu o seu CPF, perdeu sua dignidade. Estão vivendo de quê, e perdeu essas sua pessoas, propriedade. deputado? Estão vivendo da sua indignação, da pobreza que foi deixado, e alguns viveram de Bolsa Família por um período que nem isso eles aceitam mais. Na verdade, esse debate, e é por isso que nós estamos fazendo a audiência pública na Câmara Federal, justamente para discutir o pós-desintrusão. Eu não vou entrar no mérito, eu quero discutir o pós-desintrusão. O que de fato leva um governo a fazer esse trabalho? Faz a desintrusão, que na nossa opinião está totalmente fora da lei, já venceu esse prazo. A vida do índio não melhorou, ao contrário, piorou, vem aumentado de forma sistemática a morte de índios no Brasil, inclusive nessa região, por depressão, alcoolismo, desnutrição, falta de atendimento a todos os setores, da saúde, educação. E aumentar a terra para eles serve para quê? Serve para nada. Uma família chavante, que é o caso dessa região, ocupa no meu estado de Mato Grosso a média de 25 mil hectares cada família. Cada família. Se você aumentar mais 25 mil hectares para eles, não vai resolver a vida pessoal deles. Eles que precisam de outras necessidades. Não tem nem como explorar essa... Não tem nenhum tipo de... O absurdo é tão grande que eu tenho uma denúncia que agora estou apurando, de que a FUNAI viabilizou a entrega de mudas de abacaxi para algumas aldeias da Amazônia. O preço dessas mudas que foi adquirido é um preço absurdo. Aí já está o esquema montado para alguns ganhar dinheiro às custas dos índios. E o índio não plantou esse abacaxi porque não tem a tecnologia para isso, não querem fazer isso, não vão fazer isso. Alguns que plantaram perderam. Faz e parte outros, da cultura. Né? É isso. Então, querem criar uma sistemática na questão indígena que é só para levar vantagem. Um outro dado importante que precisa ser dado. Eu pedi para levantar qual foi a assistência da saúde indígena no estado de Mato Grosso, que eu pedi para levantar no Brasil. Foi gasto mais de 25 milhões com a saúde indígena durante 3 anos no estado de Mato Grosso. Qual o objeto desse gasto? Nenhum. É para um exame ou para um remédio, uma injeção, uma vacina. Nada. Tudo é locação de veículos. Tudo é locação de veículos. Estão roubando o dinheiro do índio e querendo discutir a demarcação de terra, onde ele mata o produtor e mata o índio consequentemente. Deputado, essa política de demarcação tem sido objeto de intensos debates, de audiências públicas, de uma série de polêmicas que a gente acompanha aqui na Câmara. Quando é que se vai efetivamente enfrentar essa questão de forma global e não apenas pontualmente e emergencialmente apagando focos de incêndio, como isso tem sido feito até aqui? A hora que o governo tirar a sua máscara ideológica e discutir o país e discutir o índio como ser humano. Esse é o ponto. Então ele discute o índio, às vezes, querendo mantê-lo numa cultura que a maioria já nem cultua mais, porque ele quer o tênis, ele quer a informatização, ele quer a modernização da sua aldeia, ele quer a antena, direito, né? que tem todo direito, e muitos já adquiriram isso. A cultura com tudo que... com a vacina, com o atendimento médico, etc, etc. O número disso é o seguinte, aumentou em 168% a morte de índio no Brasil nos últimos 10 anos. 168%. Não há nada para paralisar isso. Não há uma atitude de governo para paralisar isso. Então, quando que vai mudar esse debate? Quando entender que quando você vai discutir com a FUNAI, que é a fundação que deve cuidar do índio, a FUNAI diz, olha, mas a saúde e a educação não é problema da FUNAI, é problema do MEC e do Ministério da Saúde. O que é problema da FUNAI, então? Só demarcação de área indígena? Tem sido só isso. A FUNAI perdeu a razão de existir pela situação que está. Uma fundação que tinha um princípio maravilhoso, que deveria ter um objetivo fantástico. Essa demarcação tem sido fruto de conflitos permanentes. Isso, a FUNAI perdeu totalmente o comando disso. Não tem nada mais que cuida do índio. Cuida do quê? Do patrimônio. O patrimônio não é da FUNAI, o patrimônio é da União. Isso que tem que compreender. Onde tem o subsolo com muitas riquezas minerais, que o índio está em cima, o índio está morrendo em cima dessa terra e embaixo dela alguém está ganhando dinheiro, explorando esse minério. Nosso tempo já está, a gente tem um minutinho. Para
resolver, ou pelo menos dar um encaminhamento a essa questão que a gente está tratando aqui do posto da Mata Suiamiçu? O que é que o senhor propõe emergencialmente? Emergencialmente é acolher essas famílias de forma digna, dando a ela as terras que é a origem desses produtores, assim como os índios estão colocando como é a sua origem, eles também são originários da terra, né? Discutir de forma razoável, legal, exatamente essa desintrusão, que na nossa opinião ela foi arbitrária, ela foi equivocada, mas acima de tudo, para não houver ou para não haver isso que houve, poder aprovar a PEC 215, que aí você muda a tramitação e não discute apenas a demarcação, mas discute de fato o começo, o meio e o fim, o pós-desintrusão, que é o que hoje o governo brasileiro não faz. Deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso. Muito obrigado pela sua participação. Vamos acompanhar esse tema. Se não tiver novidades, traga, que a gente tem interesse em continuar acompanhando isso. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.